tendo imagens ao vivo aqui do nosso presidente. Ele vai desenlaçar ali, ó, a fita de inauguração dessa feira, né? É isso mesmo. Agora a gente vai justamente para a feira, que vai ter um spoiler que você colocou aqui, Felipe, que vai ter essa inauguração do programa, enfim, dos produtos que são feitos à base de grafeno. A gente está vendo esse momento realmente inédito, importante para o nosso país, né? Enfim, que a gente vai conseguir até uma visibilidade internacional graças a isso, né? Com certeza existem já países de olho aqui em nós, porque afinal, como você colocou, a gente tem recursos naturais abundantes nessa área do grafite, do grafeno, do carbono, da grafita. Exatamente. E esse realmente é um momento ímpar, porque isso mostra uma mudança de perfil de exportação. Deixamos de exportar toneladas de material para exportar quilogramas de material, ganhando muito mais, com muito maior valor agregado, gerando empregos de qualidade no nosso país. Então, realmente, esse é um momento muito especial para a ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Então, estamos acompanhando ao vivo aqui na TV Brasil imagens dessa primeira feira brasileira do grafeno, que conta, né, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Ponte, e o reitor da universidade, o Evaldo Antônio Cuiava. E demais autoridades também participam desse evento. Essa feira, gente, ela está acontecendo, né, de hoje, enfim, de 9 a 16 de julho. Então, vai ser uma semana aí mostrando muito material à base do grafeno. Ela é promovida, né, pela própria Universidade de Caxias do Sul e, na ocasião, as autoridades também vão fazer essa inauguração oficial da primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. Vai ser apresentado nessa oportunidade, né, o trabalho de planta de produção, da caracterização e a aplicação do grafeno UX-Graphene, bem como algumas das indústrias que já utilizam esse material em seus processos produtivos, que a gente também já citou aqui, algumas empresas que vão fazer essa exposição de como deve ser utilizado o material. A gente está acabando de ver ali o presidente, ó, foi entregue ali uma arma à base desse material, deve ser isso? Provavelmente o material utilizado na construção desse dispositivo deve levar grafeno, o que ajuda na dissipação do calor, o que ajuda na maleabilidade. E a leveza também para carregar, né? Na leveza do dispositivo, na melhoria das propriedades mecânicas. Então, aí, com certeza, é algo nesse sentido. Entendi. Está mostrando também outros dispositivos aí, né, que podem ser utilizados. São várias empresas no ramo que estão nessa feira, mas entre os expositores da feira está a Zex Tecnano, né? Que ela é uma das parceiras dessa planta. Isso. Ela é uma das parceiras, justamente dessa planta. Ela é uma das parceiras, né? Uma das empresas parceiras da UX-Graphene. Lembrando que a UX-Graphene ela tá sediada no Parque Tecnológico de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Caxias do Sul. Lembrando também que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações possui um Programa Nacional de Apoio a Ambientes Inovadores. E dentre os ambientes inovadores estão os parques tecnológicos. Então essa é um parque tecnológico que provavelmente está no âmbito desse programa. E a Zextec Nano, ela é uma empresa vinculada, tem um conjunto de parcerias com a UX-Graphene e ajuda a desenvolver novas soluções. E ela também passou por todo aquele processo que você já relatou aqui, Sim, né? De convocação. Essa, então, digamos que essa feira ela seja uma oportunidade, né, de conhecer algumas das indústrias que já fazem parte do ramo, né, que já produzem o material, que é o grafeno, e ela leva um dos realizadores, né, da feira é o próprio Ministério, né? Exatamente, o Ministério é um dos realizadores, um dos apoiadores, e notem que também a realização de feiras como essa está dentro da estratégia de difusão da ciência, tecnologia e inovação para o nosso país. Nós precisamos difundir mais, a ciência e a tecnologia precisa chegar a todos os cidadãos brasileiros, eles precisam perceber o quão é importante nós termos ciência e tecnologia no nosso dia a dia. Agora vamos escutar aqui o nosso ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Ponte.
toda essa tecnologia do grafeno agora, já com grafeno, em diversos tipos de materiais, equipamentos, né? O grafeno ele pode ser utilizado dentro do material em si para melhorar a estrutura, ele pode ser utilizado por causa das características de condução térmica, condução elétrica também, tem uma série de possibilidades de utilização. Aqui são alguns exemplos, então eu gostaria de dizer assim, bem-vindos a uma pequena vitrine do futuro, né? Então, essa empresa aqui, ela tem alguns componentes, se puder, né, dar uma primeira introdução aqui, são alguns componentes estruturais com grafeno. Então, nós temos aqui os braços da poltrona, que a nossa fábrica é voltada à produção de peças para Marco Polo. Então, a Apollo é uma empresa do grupo Marco Polo. Esse é o braço, o descansa-braço da poltrona. A parte de baixo dele já tem o grafeno. O suporte que segura o porta-pacote do ônibus também já está incorporado o grafeno. As ponteiras de para-choque, né? Ponteiras de para-choque, a grade. Flexível. Então tem que ser alguém lá. Mais flexível, né? E uma série de características interessantes do grafeno aqui. Podemos para o próximo? Obrigado, vamos lá para o próximo. Aqui. Poltrona. Na área de automotivo, nós fabricamos de plástico. Então, opa, tudo bem aqui, ó. Então, moldes para injeção. O interessante, né, do grafeno é que ele deixa escoar melhora a produção também, aumenta a velocidade da produção, ele permite mais fluidez, né? Produz a parte plástica, a aplicação. Nós estamos fazendo a parte de aplicação da substituição do grafeno do metal para algumas coisas de grafeno. O que é o molde de injeção? Esse é o molde de injeção plástico, tri-injeção de uma lente. Tudo feito no Brasil, né? Caxias do Sul. Caxias do Sul. Tá? Essa empresa, então, a gente está fazendo lente, injetando forro de porta de veículos. Lembra da parte ó, o forro de porta de veículos. Ó, nós fabricamos o molde, injetamos e testamos o molde. Mas a gente não fabrica produto. A gente só faz o molde para injeção de plástico. E aditivação de grafeno também. Substituição de metal também. Vamos lá para o próximo. Posso tirar uma foto? Vai lá, ministro. Vai lá. Vamos lá. Aqui, junto aqui com eles. Ô, ministro, aqui, ó. por favor. Posso uma também? Aí. Vai lá, João. Não é sempre, né, agora? É uma honra. Estamos acompanhando ao vivo aqui pela TV Brasil a visita do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, à primeira feira brasileira de grafeno. Eles estão visitando alguns estandes, vamos acompanhar. Para a resistência dele. É responsável pela nossa fábrica de capacete lá em Mandirituba, no Paraná. Ela vai lhe fazer um presente para motociata de amanhã, Curitiba então, filho. Este produto representa a injeção em grafeno e o presente para o senhor é este que está na cor da sua moto. Na cor da moto ainda, João. Inclusive com a sua assinatura, né? Lateralmente, ó. Aquela que nós pegamos. Aquela que pegou? Aquela lá em cima que eu tô assinando na camiseta e já veio pra cá. Aí. Vou botar não, mas... Olha ali. Tira uma foto ali. Vai bater uma foto aqui, ó. Tem um para o ministro também. Cadê o ministro? O ministro. Abraça, cara, que nem queria abraçar. 58. Vai na minha garopa amanhã? Se deixar. Eu deixo, pode ir. Quer falar alguma coisa? Olha o risco, Tamo junto, presidente. Tamo junto. Ok, Para amanhã eu vou estar com isso aqui também, só falta a moto agora. Vamos lá para o próximo aqui. Esse aqui são os tanques, né? Então a gente viu ali fora uma máquina agrícola com um tanque desse aqui já, pulverizador. Né? Ele tem uma série de características, mais leve, resistente, e se quiser complementar aí alguma coisa também, né? Ele tem...
Então a gente viu já uma amostra ali fora, né, dessa capacidade. Isso aqui é o quê? Aqui é a parte de concreto, ministro. Mas com grafeno também? Com grafeno. Concreto com grafeno também. Aqui. Aplicado em lareiras para uma melhor eficiência. Essa parte. Exatamente. Então, se... Lareira de português, tá? Lareira de português. Olha, isso aqui, o fato de haver grafeno aqui do lado, o grafeno tem umas características também com a temperatura, né, de transmissão de temperatura, e ele consegue queimar, acho que mais de 90% da madeira, tem um aproveitamento muito maior aqui dentro, por causa do uso do grafeno dentro de uma estrutura como essa aí. Vê que dá para usar o grafeno em um monte de coisa diferente. Essa é forte também com a questão de utilização do grafeno em partes estruturais, né, do veículo. Tudo bom? Tudo bem. Primeira montadora mundial a usar grafeno. Essa é a primeira montadora, né, mundial a usar grafeno na estrutura. Então, vê que tem uma série de coisas ali, melhor resistência a calor, melhor propriedade mecânica, redução de peso, redução de ruído. Desenvolvimento da tecnologia, o preço também vai caindo. Isso é importante, né, dentro de um sistema. O bom daqui é a utilização prática em produtos. Vamos lá. Obrigado. Aqui o Rodrigo, que é o pesquisador da Ford. Acompanhamos ao vivo aqui na TV Brasil imagens, né, da primeira Feira Brasileira do Grafeno, que conta com a participação, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e demais autoridades. Essa feira mostra todo o potencial desse material justamente para vir aqui ao nosso país e ao mundo, né? E logo mais o presidente visitará a unidade de planta industrial, a UX Graphene, que está em operação desde março de 2020. Ela reúne a expertise da Universidade de Caxias do Sul, conquistada em 15 anos de pesquisa avançada em nanomateriais, gerando grafeno de alta qualidade para a prestação de serviços tecnológicos inovadores a setores portadores de futuro. Tem que ser Juventude e Caxias. Aqui, tá joia. Caju. Aqui tem que fugir. Caju. Isso aqui um time vai usar, né? O time vai usar aqui, né? Também, né? A gente vai ver ali na frente, vai ser presencial. Tá aqui, ó. Beleza. Parabéns aí, parabéns. Prazer, presidente. Boa tarde. Processo. Isso aqui. Presidente. Estou retornando para Porto Alegre. Aqui. Pegaram ele meio do caminho. Tem que aproveitar, né? Cromagem, né? Cromagem, processo de cromo. Ela dá mais dureza, ela consegue dar um coeficiente de atrito. Reduz o atrito também? Mais dureza, reduz o atrito. Muito mais básico. Essa parte aqui é a aplicação de grafeno na superfície de metais, né? No caso aqui, essa parte cromada, né, com grafeno. Botarem foguetes depois, ministro. Pois é, esse aqui para foguete é interessante. Esse aqui é 100% nacional, ele é mais barato para se fazer isso aqui, ele reduz o atrito, ele tem uma série de vantagens também na utilização associado com o metal. Eu acredito depois que se fizer um tanto de uma dopagem aí do grafeno, você pode até mudar características de corrente elétrica, etc., se precisar fazer isso. Né? Certo? Então, está aqui uma outra aplicação aqui. Agora são 6 medalhistas de ouro. Cadê o Milton? Aqui o General Barroso. Agora uma parte... Acompanhamos ao vivo aqui pela TV Brasil imagens da primeira Feira Brasileira do Grafeno. O evento ocorre no ginásio 1 da Vila Poliesportiva do campus sede da UX, a Universidade de Caxias do Sul. Vamos ouvir agora o ministro Marcos Pontes. São medalhistas da OBA, são medalhistas de ouro, né? Todos eles aqui da cidade. Eu sempre gosto de fazer essa parte que eles... são esses jovens que vão ser o futuro aqui, dos futuros cientistas, aqueles que vão transformar aí o mundo. A gente está vendo uma pequena parte da transformação com grafeno,
aqui eles vão dar continuidade em tudo isso, né? Para entregar essas medalhas para eles aqui. Ô Bilton, vem aqui para entregar os medalhas aqui da OBA também. Ó, deixa pro Bilton entregar umas aqui também. Do outro lado, ministro, por favor. Do outro lado aqui, por favor. Nós estamos acompanhando aí ao vivo imagens do presidente Jair Bolsonaro entregando uma premiação a jovens pesquisadores justamente nessa área do grafeno. E a gente vê, né, Felipe, quão importante é, desde cedo, a gente valorizar os pesquisadores. Como você falou, a data comemorativa deles foi ontem, né? Mas a gente tem que sempre estar valorizando eles e desde cedo, né? Não tem que esperar descobrir algo para poder valorizá-los. Perfeito. E essa premiação realmente simboliza muito da filosofia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é preparar as novas gerações para trabalhar na área de pesquisa. Aqui nós temos os medalhistas das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. Então, é um momento mais esperado dessa Olimpíada, que é a premiação, né? Então, nós temos aí o nosso presidente, Jair Bolsonaro, fazendo a entrega das medalhas, mas o principal ponto associado a isso é o reconhecimento da importância da ciência, que ficou muito latente nos últimos 2 anos com a questão da pandemia, onde nós tivemos, o mundo todo passou por inúmeras dificuldades, desde a disponibilidade de ventiladores para as UTIs, desde a disponibilidade de insumos para a produção de remédios, para a produção de kits diagnóstico, para a produção agora de vacina, e aí a gente percebe quanto é importante nós termos um ecossistema de ciência, tecnologia e inovação preparados para resolver os problemas que a gente vem a atravessar. Então fica aí mais uma vez o nosso parabéns pelo Dia da Ciência e pelo Dia do Pesquisador. Excelente você ter falado aqui. Então, na verdade, são jovens da área da astronomia. Astronomia. Exatamente. Então, fazendo essa correção, que eu comentei que eles eram desse ramo do grafeno. Mas aí, você colocando aí, né, a questão da pandemia, realmente a vinda da pandemia atrasou alguns processos de pesquisa? Com certeza, mas muito mais pelas medidas de isolamento social, pelas medidas de redução na mobilidade das pessoas. Então, grande parte dos laboratórios, eles foram temporariamente, por uma questão de segurança, eles foram temporariamente fechados. Né? Fundamentalmente, só os laboratórios que faziam pesquisa na área de Covid seguiram funcionando. E, obviamente, nesse é um momento de precaução. Então, por isso que a gente precisa tomar todos os cuidados nesse momento. Mas a grande parte das atividades já tem retornado com toda a segurança necessária. Vamos voltar agora a acompanhar a fala do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Construção civil, né? É. Tudo bom aí? Como é que vai? Excelente. Isso aqui é para construção civil. Isso aí substitui o aço. 2 vezes mais resistente do que o aço. Grafeno. Tem o seu produto aí. Isso, olha só, não corrosivo. Tem um aditivo de grafeno também aí. Ah, vamos ter. Ele é 2 vezes mais resistente do que o aço. Ele não corrói, é leve e é para e outra, uma obra feita, o Tarcísio, por exemplo, vamos fazer uma ponte. Dura 100 anos, mais de 100 anos, uma ponte feita com esse produto. Dura só 100 anos aí, tio. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos tem uma lei que eles estão fazendo as pontes lá com produto de vergalhão de fibra de vidro. Agora nós estamos incluindo o grafeno nesses vergalhões, que vai transformar isso com melhores particularidades na questão de fogo e outras vantagens de flexão, dando ao produto condições de ter uma obra pública mais de 100 anos, que nem estradas e pontes, né, viadutos e tal. Por isso que a tecnologia reduz o preço de longa distância. O investimento em tecnologia faz com que o preço de tudo reduza, de manutenção e tudo isso aí. O nosso projeto, ele apoia uma ONG e ela pediu para a gente entregar um presente para o senhor, só que o senhor poderia...
A nossa empresa apoia essa ONG Criança Cidadã. E eles fizeram isso com carinho. São crianças de vulnerabilidade social que torcem pelo nosso país e estão transformando. Nós criamos um projeto educacional, uma educação empreendedora. Em 4 anos eu transformo uma criança de vulnerabilidade social num empreendedor, tendo aqui um software de empreendedorismo, onde ela é sócia de um carrinho de pipoca. Os pais dele fabricam a pipoca na ONG e as crianças divulgam isso na rede social para comprarem pipoca no carrinho delas, ganhando um bônus que nós criamos uma moeda virtual, Blocks. É um programa super interessante para revolucionar a educação do Brasil. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado vocês. Vamos para a próxima. Vamos lá, o próximo aqui. Obrigado, pessoal. O próximo aqui é com relação a aditivos, né? Aditivos, o grafeno, assim como o grafite, né, ele ajuda ele, em termos de lubrificação, né, e também melhora em termos de aditivo para combustíveis. Ele melhora a questão de CO e CO2, então dá uma série de melhorias na emissão também, coisa extremamente importante. Vai rolar uma exclusiva. Reduz as emissões e aumenta a potência. Então, estamos desenvolvendo junto com a UX aqui esse novo produto. Mais uma aplicação. Opa! Quem ajudou a tirar o juventude da série D foi aqui, É com grafeno já. Aqui. Essa camiseta, esse equipamento vai jogar a Liga NBB já a partir de agora, ou seja, o primeiro time do mundo a jogar com o equipamento desenvolvido. É o primeiro uniforme para uma equipe esportiva do mundo com uma camiseta contendo grafeno. Talvez eles chamem o presidente para fazer parte do time agora. Nós estamos aí acompanhando ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na primeira Feira Brasileira de Grafeno. Ele está acompanhado pelo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Ponte, o secretário-geral, ministro-chefe, né, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro. E a gente conversando aqui nos bastidores, né, Felipe? A gente comentando aqui essa visita aos estandes do presidente. Você comentou que existem ali algumas representantes de startups, né, nesse ramo justamente da exploração do grafeno, né, da utilização do grafeno nos materiais. Qual a importância, né, dessas startups? Porque é bom ter startups justamente, né, de olho nesse material. Isso. Essas startups que estão hoje aí participando da primeira Feira Brasileira do Grafeno, elas foram apoiadas por uma chamada pública que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações realizou em 2020, por meio da sua agência, o CNPq. Nessa oportunidade, nós selecionamos 30 startups ou equipes empreendedoras e a missão delas era muito clara, que era usar todo esse conhecimento desenvolvido e transformar esse conhecimento em novos produtos e aplicações. Então, eles tiveram um primeiro ciclo de 6 meses para conversar com os potenciais clientes e verem como aquele conhecimento de grafeno poderia resolver um problema específico. E aí agora elas vão entrar na segunda fase, que é a fase do desenvolvimento do MVP, que é o produto mínimo viável. E aí, obviamente, inicia-se todo um ciclo de interação com potenciais clientes para o desenvolvimento do produto. O empreendedorismo, em especial aquele empreendedorismo de base tecnológico, que é um dos pilares da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério, é fundamental para a economia. Por quê? Porque nesse momento eu consigo estimular a transformação de todo o conhecimento científico-tecnológico em novas aplicações, novos produtos e novos serviços.
Ou seja, eu agrego valor econômico a todo aquele conhecimento gerado, além de gerarmos empregos de qualidade. Isso é fundamental. E um país desenvolvido, ele tem todo um sistema de empreendedorismo desenvolvido também. Nós temos no Ministério um conjunto muito interessante de programas associados ao empreendedorismo, como por exemplo o programa FINEP Startups, que ajuda na atração dessas startups. Temos o programa Centelha, MCTI Centelha, que ajuda no desenvolvimento e na estruturação de ideias inovadoras. Então, lançamos recentemente o Marco Legal das Startups. Então, nós temos aí todo um ecossistema sendo montado para o empreendedor. É muito bom você estar falando isso, que era até uma dúvida que eu tenho nessa questão. Quais são as iniciativas, né, que foram lançadas pelo Ministério, não só no ramo do grafeno, mas tem sido lançado mesmo em período de pandemia para a inovação, para o empreendedorismo, para o apoio a esses pesquisadores, enfim, cientistas? Realmente, o ano de 2020 não foi um ano fácil para o mundo, mas para a ciência e tecnologia foi bom no sentido de mostrar a importância da ciência e tecnologia para a solução dos problemas nacionais, como, por exemplo, o caso da pandemia. O ano de 2020, o ano de 2021, foi muito bom do ponto de vista do fomento à ciência e tecnologia. Então, ficou muito claro que sem ciência e tecnologia nós não conseguiríamos sair tanto da crise sanitária quanto da crise econômica. Do ponto de vista da área de materiais avançados, nanotecnologia, no ano de 2020 e 2021 nós lançamos diversas iniciativas, como por exemplo uma chamada pública junto com a FINEP, que é uma das agências de fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, especificamente para subvenção econômica. Ou seja, a empresa apresentava o seu projeto de desenvolvimento tecnológico e como aquilo agregaria valor para a empresa, e o Estado, por sua vez, fomentava, compartilhando assim o risco tecnológico com ela. Essa foi uma das iniciativas que foi no valor de 10 milhões de reais, mas não foi a única. Nós tivemos também uma outra chamada pública do MCTI, em conjunto com a FINEP, especificamente para apoiar as instituições de ciência, tecnologia e inovação na área de materiais avançados, o que inclui o grafeno. Então nós tivemos outros 10 milhões investidos nessa chamada. Inclusive, a UX Grafene foi uma das vencedoras desse chamamento público, né? Venceu um dos projetos aprovados. Então, isso realmente mostra como essa planta, como todo o know-how criado e as competências criadas ao redor do Parque Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul é de extrema qualidade. Além disso, Caxias do Sul é uma região muito industrializada. Nós temos um conjunto muito bom de indústrias. É um polo industrial ali, né? É um polo industrial mesmo. E essas empresas, elas têm se aproximado e sempre se aproximaram das universidades exatamente para agregar valor tecnológico ao seu business, ao seu negócio. E isso traz vantagens competitivas, isso aumenta as margens de lucro, isso aumenta como consequência a geração de emprego, a arrecadação por meio de impostos, então isso faz girar a economia. É muito interessante isso que você está falando, que a gente faz de novo um link lá para aqueles jovens, que durante a pandemia a gente viu muitos jovens em suas universidades federais buscando soluções de equipamentos, até respiradores mesmo, mais acessíveis para se comprar, mais fáceis de se produzir, porque a gente realmente sofreu aquele impacto inicial de não ter os respiradores necessários para todos os ambientes. E aí esses jovens foram ali, que já são da área, buscando, assim como outros cientistas, né? Então, realmente foi uma mobilização nacional para entender a importância da ciência e também se valorizar mais o trabalho que se é feito, né? Perfeito. E vejam que interessante. Quando nós tivemos esse momento de calamidade pública, no qual nós precisamos aumentar a produção de ventiladores, no qual nós precisamos trabalhar na recuperação, no conserto desses ventiladores, onde que tudo isso foi feito? Foi feito em toda essa infraestrutura construída pelo Estado ao longo das últimas décadas. Então vejam que importante nós termos todo esse instrumental, nós termos a capacidade de engenharia, nós termos as capacidades humanas, de recursos humanos disponíveis. O que nós fizemos naquele momento foi simplesmente fazer o redirecionamento de toda essa capacidade construída ao longo dos últimos anos.
E a gente está vendo ali, né, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, junto com o presidente. São imagens recuperadas, né, daquele momento em que eles estavam mostrando a aplicabilidade do material do grafeno, né? Ó, o moço até retorceu ali e foi uma coisa que você comentou aqui, né? Maleabilidade. Da maleabilidade, dessa resistência, dessa fortaleza que esse material traz. É literalmente uma riqueza. A gente consegue ter um panorama de como está o grafeno, não só no nosso país, como mundialmente, né? Como está esse panorama do mercado? Perfeito. Nós temos uma expectativa que nos próximos 5 anos o mercado global direto associado ao grafeno seja da ordem de 3 trilhões de dólares no mundo todo. Isso, notem que são aplicações diretas, mas é difícil de contabilizar o quanto isso vai gerar indiretamente. A gente estima como 2 ou 3 vezes mais esse valor mobilizados de forma indireta nesse mercado. E vejam que hoje o mundo todo tem trabalhado para desenvolver soluções associadas ao grafeno. E essa corrida é uma corrida mundial, no qual o Brasil se encontra de forma muito competitiva. Isso nos enche de orgulho e mostra que... Não está para trás, né? Não está para trás. Talvez, obviamente, nós não tenhamos a mesma quantidade de grupos e a mesma quantidade de infraestrutura de muitos países desenvolvidos, que têm um tempo muito maior de investimento nessa área do que o Brasil tem, mas o que nós temos hoje, as unidades de pesquisa, todos os centros de desenvolvimento são de altíssima qualidade, o que tem nos permitido competir de igual para igual com grande parte do mundo. E hoje o que nós temos são, em geral, produtos de primeira geração, ou seja, são produtos no qual eu faço a inserção do grafeno dentro de uma matriz. Então isso, por enquanto, é o que está sendo feito no mundo. Mas a grande corrida mundial são pelos produtos de segunda geração, no qual eu consigo determinar a propriedade desse produto como sendo uma propriedade direto do grafeno. Então eu consigo ali, utilizando uma matriz de grafeno, utilizando camadas de grafeno, eu consigo entregar uma nova propriedade. E nós temos um campo muito grande, porque imagina se você começa a funcionalizar. O que seria funcionalizar? Eu tenho lá a minha capa de grafeno, a minha camada de grafeno, e eu começo a colocar moléculas específicas ali em cima. Então eu estou funcionalizando o grafeno. Então aí abre-se toda uma janela de oportunidades para duplicar, triplicar ou quadruplicar a quantidade de aplicações dos grafenos, especialmente na área da saúde, porque eu consigo colocar essa funcionalização especificamente com moléculas que identificam uma célula cancerígena, por exemplo, ou uma molécula que encontra a molécula de açúcar. Né? Então nós temos assim uma oportunidade fantástica. Então a gente pode até adaptá-lo ao que é do nosso interesse e aonde utilizá-lo, né? Isso, exatamente. E ainda nós temos uma outra área muito interessante associada a essa área, que é a área de caracterização. Ou seja, como eu consigo enxergar o grafeno? Como eu consigo funcionalizar o grafeno? Como eu consigo determinar as propriedades do grafeno? Então nós temos hoje aí uma área muito forte, que é a área chamada de instrumentação. Recentemente, o Brasil foi capa de uma das mais prestigiadas revistas científicas, a Nature, exatamente pelo desenvolvimento de um nanoscópio. Foi feito por um grupo de pesquisadores, também apoiados pelo Ministério, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, capitaneado pelo professor Ado Jório, e na capa da Nature nós tivemos a publicação desse desenvolvimento nacional. E o produto e o material que estava sendo caracterizado com esse nanoscópio era o grafeno. Olha só, para você ver que está de olho, né? Todo mundo está observando aqui o Brasil, e o Brasil realmente tem um grande potencial, não só no ramo do grafeno, como em tantos outros que você também já falou, que são as áreas de atuação do Ministério. Você mesmo citou aqui, né? O FINEP, o CNPq, Embrapi. A gente está vendo aí essas instituições que são ligadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que justamente incentiva, que lidera essas instituições parceiras para atuar no empreendedorismo, na inovação, não só do grafeno como de outras. Existem outras instituições também, ou essas seriam as principais? As instituições de fomento e de compartilhamento de risco associadas ao Ministério, essas são as principais, mas nós temos outras, como por exemplo
a CAPES, que é vinculada ao Ministério da Educação, que apoia toda a área de pós-graduação do Brasil, que é uma das melhores do mundo. Hoje, os nossos egressos, tanto do mestrado quanto do doutorado, possuem competências similares às das melhores universidades do mundo. Nós temos também as fundações estaduais de amparo à pesquisa. E esse é um ponto muito interessante, porque o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, ele é descentralizado. O que é ser descentralizado? Ele não é exclusivamente dependente só do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós temos, por exemplo, no Ministério de Minas e Energia, programas de incentivo à pesquisa na área de petróleo e gás, programas de incentivo à pesquisa na área de energia elétrica. Nós temos as universidades federais, que são um dos nossos principais celeiros na produção de ciência, tecnologia e inovação, que são financiadas pelo governo federal por meio do Ministério da Educação. Então, há uma descentralização do investimento de ciência, tecnologia e inovações hoje no país. E as fundações de amparo à pesquisa, que são fundações vinculadas aos estados, também têm um papel fundamental, porque conseguem fazer investimentos focalizados nas necessidades do estado. Então, também compõe todo esse sistema de financiamento da ciência, tecnologia e inovação. E aí, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de comentar sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o FNDCT, um dos nossos principais instrumentos de financiamento da ciência, tecnologia e inovação no país. Realmente precisamos que esse fundo seja utilizado para fortalecer todo o nosso ecossistema, fortalecer as nossas agências e, principalmente, ajudar o Brasil a produzir riqueza. Então, esse fundo é um fundo fundamental para o desenvolvimento sustentável do nosso país. E esse potencial do grafeno, então, ele já é uma realidade para o nosso mercado? Ele já é uma realidade para o nosso mercado, ele já é uma realidade em termos de competências nacionais. Hoje, se você precisar de grafeno, já é possível adquiri-los em uma das nossas diversas iniciativas de produção de grafeno hoje no país. Essa da UX Grafene é a maior, com uma produção gigante de toneladas ao ano, né? Quase 5 toneladas ao ano. Então, hoje já é possível adquirir, já é possível comprar, já é possível realizar parcerias com outros centros também, além da UX Grafene. É interessante você estar falando da UX Grafene, né, que a gente comentou que ela tem uma capacidade de produção de 500 quilos por ano, justamente, desse material, né? Como que está sendo viabilizado o uso dessa tecnologia, né? Qual que é a importância, principalmente, da UX Grafene, que é a primeira e maior, né, planta de produção de grafeno em escala industrial. A gente tem também outros lugares que já fazem essa produção, mas ela está sendo essa maior na escala industrial. Isso. Hoje nós temos vários centros no país que trabalham em desenvolvimento. A UX é a maior hoje do ponto de vista da produção do grafeno. Isso é fundamental. Por quê? Porque quando você quer fazer a transição dos resultados da bancada para os resultados na linha de produção, você precisa de uma quantidade considerável do material. Nós estamos falando de dezenas de quilos para testar. E às vezes não é possível fazer isso em escala laboratorial. E aí você vai testar uma vez, vai testar duas, vai testar três, até que você ache a formulação correta, até que você ache o melhor caminho para a utilização desse material. E para isso você precisa de uma quantidade razoável para realizar os testes. Então, daí a importância da produção em escala industrial, ou pelo menos semi-industrial, porque ajuda o que a gente chama de escalonamento, porque ajuda a testar na linha de produção como ficaria a inserção daquele material, como ficaria aquele composto, né, aquele plástico ou aquele outro material gerado. Agora, curiosidades com relação ao grafeno. Vamos ver, é verdade que a primeira mala desenvolvida para viagens espaciais tinha na composição o grafeno? Olha, a grande probabilidade é que sim, porque o grafeno, notem que ele foi pensado, ele foi isolado lá em 2004, mas isso não impede que ele já estava sem que nós soubéssemos anteriormente a isso. Então, e como ele é feito ele é composto de átomos de carbono, que é algo muito comum na natureza, né, se vocês lembrarem das aulas de Agora química. A gente vai ter que cortar rapidinho você, Felipe, porque vamos chamar o ministro Marcos Pontes, que está conversando com a gente, uma entrevista exclusiva.
e riquezas para o país. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pode continuar, Se vocês se lembrarem lá das aulas de química, nós tínhamos os hidrocarbonetos, que eram compostos químicos que fundamentalmente formados por carbono e hidrogênio. Então, ali mostrava a abundância do carbono na natureza. Então, é muito provável que nós tínhamos algo associado ao grafeno naquela época, mas não exatamente com essa nomenclatura, não exatamente sabendo que era o grafeno, mas é muito provável que ele tenha estado lá. Realmente a gente está aqui tendo uma aula com você da importância desse elemento natural, né, o grafeno. A gente só tem de agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Muito obrigada, viu, Felipe? E até uma próxima oportunidade. A gente sabe que você tem compromissos inadiáveis e foi fundamental a sua presença nessa transmissão. Logo, logo a gente vai ter a abertura da cerimônia aqui, que já está até começando, né, da primeira Feira Brasileira do Grafeno. E você tem que continuar com as atividades do Ministério aqui enquanto eles estão lá, né? Perfeito. E para aqueles que nos assistem, que quiserem conhecer um pouco mais das iniciativas do Ministério, acesse a nossa página web www.gov.br/MCTI. Lá vai ser possível encontrar as principais iniciativas do Ministério nessa temática. Deixo também o nosso e-mail, grafeno@mctic.gov.br. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Agora sim, você acompanha neste momento a abertura oficial da primeira Feira Brasileira do Grafeno em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A cerimônia, que conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro, abre oficialmente a exposição que mostra como algumas indústrias já utilizam o material para produzir com alta tecnologia. Vamos acompanhar. Gigante pela própria natureza, és velha, forte, rápido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Palavras de boas-vindas do prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Minha saudação muito especial ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo, presidente. O senhor se sinta muito bem acolhido em nossa cidade, em nome do Poder Público Municipal, mas em nome da nossa comunidade. Presidente Bolsonaro, sempre que puder, retorne a Caxias. Aqui o senhor será muito bem acolhido.
Aqui o senhor viu uma pequena amostra do Brasil que dá certo, do Brasil silencioso que trabalha, dos empresários que têm coragem de apostar nesse país, que inovam, que investem e que acreditam. E a Universidade de Caxias do Sul hoje dá uma demonstração de grandeza, levando o país para um patamar de exportação de tecnologia e não apenas de commodity e minério. Então, Vossa Excelência vem prestigiar um evento da mais alta magnitude. Senhor Presidente, nós queremos, em nome do Poder Público Municipal, lhe agradecer muito. A semana que vem, na quarta-feira, estaremos conhecendo a empresa ganhadora do projeto do Aeroporto Regional, que é uma obra do seu governo e que nós estamos empenhados. E se Deus quiser, nós queremos que o senhor venha para a abertura da Festa da Uva em 18 de fevereiro do ano que vem, assinar já o contrato de início das obras desse importante equipamento que marcará um novo marco para a região, não apenas para Caxias do Sul. Presidente, o senhor tem uma equipe extraordinária, nós temos sido sempre muito bem acolhidos em Brasília, temos tido a parceria de diversos deputados, também do senador Reins, mas é uma região que precisa muito de investimentos na área de infraestrutura. Estamos trabalhando em conjunto com o empresariado e com o MOB aqui de Caxias do Sul, na conquista do Porto de Arroio do Sal. Precisamos também o braço da ferrovia. Presidente Bolsonaro pode ter certeza que cada R$1 investido nessa região, o retorno para o país será muito grande. Nós desenvolvemos até hoje com todas as dificuldades. Imagina com o apoio do seu governo para que nós possamos conquistar melhores infraestrutura. Isso colocará Caxias do Sul e a região, porque aqui nós trabalhamos de forma muito unida, numa região de municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha, nós colocaremos essa região num novo patamar. Então, presidente, quero lhe agradecer toda a sua comitiva, nossos deputados federais, estaduais, vereadores, seus ministros, todos que lhe acompanham. Seja muito bem-vindo e muito bem acolhido. O senhor já teve uma demonstração hoje na chegada no aeroporto. Essa cidade aqui é uma cidade que trabalha e aqui é o Brasil que dá certo, eu lhe dou toda a certeza. Um grande abraço, tenha uma boa estada em nossa cidade. Muito obrigado. Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, neste momento, a descerrar a placa comemorativa aos 120 anos da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, acompanhado do prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, do presidente do Conselho Deliberativo da SIC Caxias, Emir José Alves da Silva, do presidente do Conselho Executivo da SIC Caxias, Ivanir Antônio Gasparim, e do presidente do Conselho Superior da SIC de Caxias, Davi Abramo Randon. No dia 8 de julho, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul celebrou 120 anos de atuação junto à comunidade local, que foram marcados por estímulo às empresas, incentivo à livre iniciativa e ao empreendedorismo. Assistiremos a seguir o vídeo institucional O Futuro do Brasil Passa pelo Grafeno. O grafeno é um nanomaterial com estrutura hexagonal de átomos de carbono, reconhecido mundialmente por suas incríveis propriedades físicas, como a alta resistência mecânica, leveza, maleabilidade e alta condutividade térmica e elétrica. O Brasil é o terceiro maior fornecedor mundial do mineral grafita e possui a segunda maior reserva mundial deste material, que é a principal matéria-prima para o grafeno. Estima-se que esse mercado movimentará em 5 anos mais de 3 bilhões de dólares. E acreditamos que está muito claro que o futuro do Brasil passa pelo grafeno. Nosso desafio é transformar de forma sustentável todo esse conhecimento científico e tecnológico na área do grafeno em riqueza social
econômica, nota fiscal, empregos de qualidade e bem-estar social. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lançou recentemente diversas iniciativas, como a rede Embrap MCTI de inovação em grafeno, a implantação do Laboratório de Materiais Avançados e Minerais Estratégicos Granioter, diversas chamadas públicas para institutos e universidades, para novos centros de tecnologias aplicadas, para empresa e para startups. Ouviremos agora o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos. Excelentíssimo Presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, Ministro Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil, Ministro Carlos França das Relações Exteriores, Ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral de Governo, a quem registramos os nossos agradecimentos pela articulação desse importantíssimo encontro. Ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Ministro Milton Ribeiro, da Educação, Ministro Augusto Heleno, do GSI, Ministro Marcos Pontes, nosso parceiro de projetos e grande incentivador. Senador Luiz Carlos Reis, digníssimo Prefeito Municipal Adilode Domênico, prezado reitor da UCS, Evaldo Cuiava, Presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Ivanir Gasparim, deputados federais e estaduais e demais autoridades já citadas pelo protocolo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa Universidade de Caxias do Sul. Senhor Presidente, sentimos-nos profundamente honrados com a sua presença e de seus ministros para a inauguração oficial da primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. Deferência e prestígio que toda a nossa comunidade guardará com muito carinho. Presidente, nós acreditamos quando o senhor vislumbrou a importância do grafeno e do nióbio para o Brasil. Acreditamos e nos lançamos com obstinação no projeto mais ousado que já desenvolvemos. E como o senhor pôde constatar, rompemos o paradigma da academia e transformamos pesquisa em produtos. Tiramos da prancheta, como o senhor diz frequentemente. Estamos fazendo nota fiscal, criando oportunidades, empregos, gerando impostos e colocando definitivamente o Brasil no mapa mundial da inovação. E tudo isso, presidente, com recursos próprios. O senhor tem falado insistentemente que o Brasil tem uma oportunidade única na área da mobilidade, considerando nossas reservas de grafite, por consequência o grafeno, e o nióbio, face aos diferenciais tecnológicos que estes materiais podem emprestar, principalmente aos acumuladores de energia. Fez, inclusive, ontem à noite uma live sobre esse tema com o ministro Pontes. Pois bem, senhor presidente, novamente queremos seguir sua visão, seus instintos. Se o senhor nos emprestar o ministro Pontes e nos propiciar apoio e suporte necessários, aceitamos esse novo desafio. Queremos materializar mais uma de suas demandas. Caxias do Sul tem condições de produzir a bateria de grafeno. A UCS e o empresariado local já caminham com passos firmes nesta direção. Podemos acelerar esse desenvolvimento. Precisamos apenas de um empurrãozinho. Senhores, a UCS já é o polo da inovação para o grafeno e nióbio, protagonista nas pesquisas e desenvolvimento,
definitivamente um cluster na área da inovação e aplicação desses materiais. E para demonstrar de maneira inequívoca esse cenário, além do que todos os senhores já puderam constatar aqui hoje, gostaríamos de registrar um fato de extrema relevância para a nossa universidade, para a região e para o Brasil. Para tanto, solicito que o reitor me faça companhia aqui nesse momento, já que ele é o homem que é o grande idealizador deste projeto. Temos a grata satisfação de informar a todos que o deputado federal Giovanni Querini, presente nessa cerimônia, protocolou ontem na Câmara Federal projeto de lei que denomina a UX como Vale do Grafeno e do Nióbio. A nossa unidade de inovação tecnológica. Passo a palavra para o meu amigo e o gestor da nossa mantida UX, o reitor Evaldo Cuiava, mentor desse importante projeto, para que passe mais informações a respeito. Muito obrigado. Saúdo o excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, que nos deixa profundamente honrados com a sua presença em nossa universidade. Saúdo também carinhosamente a todas as autoridades aqui mencionadas no protocolo e a todos os presentes, amigos, empresários, parceiros da UX. Senhor presidente, a Universidade de Caxias do Sul é uma instituição comunitária sem fins lucrativos que, desde a sua origem, oferece uma educação de qualidade e tem compromisso de colaborar para o desenvolvimento científico e tecnológico em sua região de abrangência, além de nosso estado e do nosso país. A UX é mantida pela Fundação Universidade de Caxias do Sul, que também mantém um hospital geral, o qual atende exclusivamente pacientes do SUS, 100% SUS, de 49 municípios em nível de excelência. Um centro tecnológico que é a maior escola de ensino médio do Nordeste do Estado e uma das mais abrangentes rádios educativas do Estado, a Rádio UX FM. A UX é uma instituição pública, embora não estatal, que reinveste todos os seus recursos na qualificação do ensino e da pesquisa. Atualmente oferece 159 opções de cursos de graduação, possui 29 programas de mestrado e doutorados, com a vinculação de 72 grupos de pesquisa e, caro ministro Milton Ribeiro, 293 linhas de pesquisa registradas no CNPq. Com a consolidação das linhas de pesquisa desses programas, 126 patentes da instituição foram depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE. Meu agradecimento aos incansáveis professores e pesquisadores da UX, na pessoa dos diretores das áreas do conhecimento aqui presentes. Meu elogio à sabedoria e a inteligência humanas. Em nome da UX, o nome da UX aparece em rankings nacionais e internacionais e está entre as melhores instituições de pesquisa e entre as primeiras em inovação no Brasil. Este ano recebemos o prêmio Melhores Fornecedores da Petrobras, que visa incentivar a redução do efeito de compostos tóxicos na produção de biogás. Recentemente, a UX foi credenciada pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, organização social supervisionada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Soma-se a essas conquistas a constituição
da UX Grafin. Senhoras e senhores, cito: existe um momento do dia que é mais belo, e este é o momento do dia. Essa frase foi proferida pelo ministro Pontes na ocasião em que nós apresentamos em Brasília o projeto Grafin. Nesta oportunidade, quero externar a nossa gratidão ao empresário Hugo Souza, da Zextec Nano, pela parceria fundamental, e ao coordenador do projeto, o professor Dr. Diego Piazza, que abraçou a causa conosco e tem se dedicado com afinco para o desenvolvimento do projeto, e ao professor Jason Reck, que também acreditou desde o início. A UX Grafin, instalada no Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação, o TecnoUX, resulta de 17 anos de pesquisas avançadas que foram realizadas pela universidade na área de nanomateriais, como mencionado, e a primeira planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. Isso não é pouco. Quero agradecer aqui o Conselho Diretor da Fundação da Universidade de Caxias do Sul, na pessoa do seu presidente, José Quadros dos Santos, pelo apoio e aprovação do projeto. Hoje realizamos, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, junto ao Governo Federal, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, junto à Embrapi, a Zextec Nano e demais empresas parceiras do projeto, a primeira Feira Brasileira do Grafeno. Trata-se de uma oportunidade para mostrarmos para todos o trabalho desenvolvido. Senhor Presidente, em parceria, nós aqui produzimos, caracterizamos e aplicamos grafeno em diversos tipos de materiais. E queremos ser referência no Brasil e no mundo. E aproveito para agradecer, como já foi mencionado, o deputado Querini, pelo seu projeto de lei. Para nós é de suma importância compartilhar com a sociedade o potencial do grafeno. E queremos mostrar que, para além das pesquisas, sua produção e aplicação é realidade. Dispomos de um produto viável para a indústria e capaz de gerar renda para a sociedade, com tecnologia brasileira. Hoje, viabilizamos a concretização de um sonho. O futuro está aqui, materializado nos estandes de apresentação e no lançamento de vários produtos com a aplicação de nanomateriais de grafeno e nióbio. Queremos, senhor presidente, um Brasil mais próspero para todos. O caminho, sem dúvidas, é por meio da parceria entre universidade, empresas, poder público e sociedade civil organizada em seus diversos setores. Cada ator, cada hélice precisa fazer sua parte. Como foi dito pelo nosso presidente, queremos que os papers, os artigos científicos, as patentes produzidas possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento econômico. Queremos que os produtos das empresas brasileiras sejam mais competitivos e agreguem valor de mercado. Nós descuidamos, porém, não descuidamos, além de tudo isso, caro ministro Milton Ribeiro, também das humanidades, que nos dá também estofo ético e estético para vivermos e convivermos, construirmos uma sociedade mais justa, como o senhor tem muitas vezes destacado nas suas falas, nos seus pronunciamentos. É indispensável manifestar os nossos agradecimentos ao ministro Marcos Pontes, que realiza um excelente trabalho de toda a sua equipe. Quero agradecer também o apoio indispensável ao secretário de Empreendedorismo e Inovação, Paulo César Alvim, ao diretor-presidente da FINEP, Valdemar Barroso Magno Neto, e ao diretor-presidente da Embrapi, representado pelo diretor de operações, Carlos Eduardo Pereira.
Agradeço ainda ao ministro Onyx, que acreditou desde o início o projeto e dedicou-se intensamente para aportar recursos necessários à aplicação e produção da planta de grafeno. Ao senador Heisen, que tem realizado um trabalho também incansável na nossa região. Junto com o senador Heisen, estamos trabalhando em um projeto inovador, a partir do qual vamos conectar todas as nossas instituições comunitárias. Aqui no estado temos 14, com todos os setores produtivos da sociedade. Ainda, senhor presidente, queremos seu apoio para ampliarmos as nossas ações e as ações da empresa com foco de grafeno e nióbio. Por fim, agradeço, senhor presidente, pelo seu apoio, sua honrosa presença em nossa universidade. Nesta oportunidade, manifesto também nossa gratidão à primeira-dama, senhora Michele Bolsonaro, por ter aceito o convite para ser a madrinha da 24ª Surdo Olimpíada, que será realizada também na nossa cidade, dentro da UX. Que o caminho do bem, da justiça e do progresso na nação seja a trajetória de todos nós. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Ok. Boa tarde a todos. Vejam o Japão, vejam Israel, né? Vejam a Coreia do Sul, vejam o que eles não têm e vejam o que eles são. Veja o Brasil, veja tudo que a gente tem e o que a gente não é, por enquanto. É isso, presidente, que o senhor falava lá em 2018, né? E hoje eu posso falar o seguinte, né? Veja o Brasil, veja tudo que nós temos, né? E tudo que nós somos e estamos sendo cada vez mais. Porque agora a gente tem uma realidade modificada. Eu não preciso falar muito aqui, as coisas estão vistas ali, então basta passar para o lado de lá e dar uma olhada nessas empresas. Eu só quero ressaltar o que a gente tem aqui, né? Nós temos aqui uma universidade que produz conhecimento, que transforma esse conhecimento em produtos, né? E isso é o que a gente precisa no Brasil, transformar o conhecimento em nota fiscal, em empregos, né? E através, né, de trabalho de pesquisadores, professores, empresários trabalhando juntos, né, um trabalho do Paulo Alvim também, né, eu tenho muito prazer em olhar esse projeto. Nós temos no Ministério uma estratégia de materiais avançados, nós temos no Ministério toda uma aplicação, né, voltada, um setor inteiro voltado para essa área, não só no grafeno, mas nióbio, terras raras e outros materiais avançados. O Brasil, ele vai decolar, né, e a gente está na pista, na linguagem de piloto aqui, nós estamos na posição 3, pronto para decolagem. E nós vamos decolar e a gente vai voar muito alto nessas áreas no Brasil, nós vamos voar muito alto, né, em todas as áreas de tecnologia do Brasil. O investimento é pouco para o retorno de investimento, que é muito alto, para todos os setores do país. Então, presidente, pode ter certeza que esse Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações vai cumprir a promessa que nós fizemos lá atrás e, de certa forma, aqueles que falavam que a gente ia casar com grafeno ou qualquer coisa com nióbio lá, né, eu queria ver a cara deles agora. Ok? Obrigado a todos aí, né, e parabéns a todos da universidade que fazem parte de tudo isso. Convidamos o presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, General Valdemar Barroso Magno Neto, e o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava, a assinarem convênio entre a Financiadora de Estudos e Projetos e a Universidade de Caxias do Sul. Convênio entre a FINEP, empresa da MCTI, e a Universidade de Caxias do Sul, em apoio ao projeto intitulado Desenvolvimento de Nanocompósitos Poliméricos
contendo grafeno para aplicação em tratamento cutâneo e medicina regenerativa, no valor de R$ 1.832.753,50. Convidamos o diretor de operações da Embrapi, Carlos Eduardo Pereira, e o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava, a assinar em termo de adesão da UPS Grafene à rede MCTI Embrapi de inovação em grafeno. A rede MCTI Embrapi de inovação em grafeno tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada com grafeno. A rede reúne 16 unidades Embrapi que estão prontas para atender demandas do setor empresarial, contribuindo para um aumento da competitividade. Convidamos o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a assinar portaria ministerial que institui o programa Inova Grafeno. O Programa de Inovação em Grafeno é um dos programas estratégicos da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia e atua como vetor nacional para o desenvolvimento do grafeno e da próxima geração dos materiais 2D à base de carbono. Convidamos o presidente da República, acompanhado do ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a assinar o decreto que institui a política da ciência, tecnologia e inovação de materiais avançados. O decreto tem por finalidade orientar o planejamento, as ações e as atividades para fomentar o desenvolvimento de materiais avançados como o grafeno para serem aplicados em diversas cadeias de valor, visando ao aumento da competitividade da economia nacional. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhores e senhoras, essa passagem por essa universidade me remonta o tempo de jovem estudante, os anos 70, quando eu tinha em minha cabeça toda a tabela periódica. Confesso que sempre fui apaixonado por ciências exatas. O tempo passou. Na época, a tabela periódica servia apenas para possíveis concursos, como foi aprovado da Academia Militar das Agulhas Negras. E lá na frente, depois de longos anos de parlamentar, descobri que existia o grafeno. Fiz uma viagem à cidade de Miracatu e lá vi que existia uma montanha de grafite na região. E acreditem, se forem lá, além dessa montanha que andei por lá, percebi alguns buracos que não foram feitos por extraterrestres. O que eu consegui levantar na região, pessoas simples de lá, que existia gente que não falava a nossa língua, que foi lá perfurar o terreno. Levei, talvez, 1/10 de saco de estopa para a Mackenzie, lá em São Paulo. Não conheci ainda o ministro Milton, que foi o professor por lá. E, nos anos que antecederam as eleições, também fui apresentado, a curiosidade aflorou mais ainda na minha cabeça. Fiz vídeos
comecei a falar do nióbio e do grafeno. A ignorância por parte de alguns, que a gente perdoa, até falava que devia escolher para vice-presidente o nióbio ou o grafeno. Então, obviamente, isso não vinha de pessoas apenas ignorantes. Vinha de pessoas que não queriam que o Brasil se projetasse nisso, que agora, mais ainda, nós tomamos conhecimento que é o futuro da nossa pátria. Não é fácil nós evoluirmos em ciência, em tecnologia. Geralmente tem alguém na nossa frente. Agora, uma grande fresta apareceu, um grande horizonte, uma fronteira incomensurável, que ao passar por aqui, vi na prática que realmente é algo fantástico para a nossa pátria. Quando eleito presidente, tive um contato com um pesquisador russo, que sentou-se à mesa que tenho na minha sala e vi, obviamente, ele atônito. Não esperava ver isso de uma pessoa de fora do Brasil, mas o tradutor do Itamaraty bem nos disse que ele estava realmente embasbacado. Como é que o Brasil podia ser apenas fornecedor de commodities para o mundo? Algo tínhamos que fazer aqui. Obviamente, alguns brasileiros, como um português até presente aqui, já trabalhava nesse sentido. A viagem que fiz no Mackenzie, uma coisa me assustou. Positivamente, poderia dizer. Fui apresentado para um seleto grupo de pesquisadores, talvez uns 30. E o que percebi entre eles é que a grande maioria, quase a totalidade, não eram brasileiros. Daí vi também, entre eles, uma pessoa que me chamou a atenção, dado, obviamente, a sua fisionomia, e perguntei se ela era brasileira. Ela respondeu, não, sou angolana. Bem, Angola em pesquisa, ou alguém, o outro povo que está cada vez mais se apresentando nesse país, mandou essa pessoa para cá. Com toda certeza, essa segunda hipótese é a mais verdadeira. Mas nós vivemos no mundo da informação, da contra-informação e da contra-contra-informação. E essa questão que nós, os senhores, em grande parte aqui, estudam, se dedicam, realmente se apresenta como algo fantástico para todos nós. E eu só tenho nesse momento cumprimentar a todos da Universidade de Caxias do Sul pela coragem de se dedicar a essa causa. O que se apresenta no comércio para nós, para o mundo, talvez na próxima década, são trilhões de dólares em comércio com esse material. Conversei também agora há pouco com o prezado pesquisador português, que se faz presente aqui, uma pessoa bastante simpática, bem como o Diego. Falei da possível superbateria, até me exaltei, falei que seria o fim do ciclo do petróleo. Pode não ser, com toda certeza, mas o início de uma menor importância aos combustíveis vindo dos meios fósseis. Realmente, o Brasil é um país abençoado. Quando estive, antes das eleições, em Israel, andei por lá, vi a agricultura no deserto, vi a piscicultura num país onde praticamente não tem água. E também um país que não tem petróleo, apesar da sua localização geográfica. E eu falei, como é que pode?
olhe o que Israel não tem e o que eles são. A gente volta para o Brasil, olha o que nós temos e não somos. Temos uma pátria abençoada. Voltando à tabela periódica, temos toda ela aqui no Brasil, inclusive naquilo que é raro. Temos aí por volta de 1/3 das reservas de grafite, ou grafita, em vários estados. Temos aproximadamente 97% do nióbio que, casado com o grafeno, realmente vão revolucionar o destino da humanidade. Se no passado nos encontramos, com fatos que fizeram mudar a era, com toda certeza, esse casamento do grafite com o grafeno é para ser comemorado como uma nova data. E eu estou feliz, senhor reitor, senhores dessa universidade, por estarmos nessa vanguarda. Realmente, creio eu, que podemos colaborar, porque há pouco tempo, esse ministério que ocupa o Marcos Pontes era rifado diante de partidos políticos. Até o último ministro que ocupou essa pasta não sabia a diferença de gravidade para gravidez, e estava lá. É cômico se não fosse trágico. As pressões que eu enfrento, fique tranquilo. O meu couro é grosso. Fizemos um ministério invejável. Quando alguns falam em eleições, eu quero que analisem os ministros que eu indiquei, enfrentando pressões, e os ministros que os antecederam, como os que estão aqui. Não tinha como o Brasil dar certo no passado. Hoje nós sonhamos com isso, ou mais do que isso, temos a certeza que podemos mudar o Brasil. E o que eu mais prego, que eu mais quero, são eleições limpas, para que nós possamos, sim, garantir a vontade popular. Indo para o encerramento, graças a Deus, esse Deus que eu devo a minha vida e a missão da eleição, não existe preço para ser recebido em qualquer lugar do Brasil, senhor prefeito, como foi aqui nessa sua aconchegante cidade. É uma prova que acreditam na gente. Sei que existe mas muita gente melhor do que eu. Mas quis o destino, e isso não é sorte, que fôssemos escolhidos. E eu quero deixar para o Brasil, lá na frente, um legado bem diferente, mas muito, muito melhor do que aquele que recebi em 2019. E mais ainda, um país verdadeiramente democrático, onde a liberdade seja o bem maior de todos nós. Muito obrigado a todos, já estou com saudades do nosso querido Rio Grande do Sul. Está encerrada esta cerimônia. Uma boa tarde. Você acompanhou a visita do presidente Jair Bolsonaro à Universidade de Caxias do Sul, onde inaugurou oficialmente a UX Graphene, a primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. O presidente também acaba de abrir a primeira Feira Brasileira do Grafeno, exposição que mostra como a indústria já produz materiais a partir dessa alta tecnologia. Obrigada por sua companhia com a gente. Você pode acessar essa e outras notícias sobre o governo federal seguindo as nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e até a próxima.